Olá, seja bem-vindo ao canal, mais um conteúdo. Eu já vou pedir para você, se inscreva aqui no canal, dá um like, assim você vai ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas. Compartilhe lá nos grupos do WhatsApp. Obviamente que todo pai ele quer o melhor para o filho e ele faz de tudo que ele entende ser importante e aí vai usando todas as estratégias, todas as forças para poder ajudar o filho, né, a ingressar num clube. Mas eu vou contar algumas histórias aqui, ao longo desses anos, tanto como ex-atleta, profissional, assim como com a Gol Mais Gol, depois de conversar e lidar com inúmeros pais, eu identifiquei alguns padrões de alguns pais e os resultados que os filhos tiveram. Vou começar com uma história e depois vou falar um pouco mais. Uma certa vez, um pai foi lá na empresa para produzir um material do filho, um vídeo dos melhores momentos dele. E aí ele sentou na frente, falou, conversando, batendo um papo. O filho dele estava com 17 anos, mais ou menos, e ainda nunca tinha jogado em nenhum time federado. E aí levou uma quantidade de jogos e eu passei o orçamento. O pai dele achou um pouco caro, pediu desconto, falei que não tinha como, e sugeri a ele a tirar, excluir um pouco os jogos, assim isso ia diminuir o investimento dele. Assim eles resolveram fazer. Então o pai virou pro filho assim ao lado e falou, ó, então quais jogos que nós tiramos? Tira tantos jogos. Aí o filho falou, qual que eu tiro, pai? O pai falou, tira o que você acha. Ficou nesse dilema os dois, enfim. Ali eu já vi uma insegurança por parte do filho, totalmente dependente do pai, até por umas decisões simples como essa. Não é simples porque é uma coisa que muda, um vídeo muda, mas é algo que um filho, um homem com 17 anos tem que tomar por si só. Depois de um tempo chegaram uma definição e excluíram aquela quantidade. Passado isso, foi feito o trabalho dele. Depois que o vídeo estava pronto, ele fez contato com a empresa. Ele morava a uma certa distância, não era tão longe, era em torno de uns 50 quilômetros da empresa. E aí ele fez contato com a empresa, falou que estava faltando uma jogada, que era uma jogada importante, que deveria constar no vídeo dele. Tudo bem, ele foi até a empresa e nesse dia eu estava lá. E o pai dele estava próximo, falei, então vamos assistir junto. Qual a jogada que você acha que deve ir no vídeo? E aí eu assisti o lance com ele e o lance não tinha cabimento algum de constar no DVD. E aí eu expliquei tanto para o pai quanto para o filho, expliquei e eles concordaram. Eles viram o porquê que não estava. Mas o que aconteceu? O garoto ele não assistiu o vídeo, ele só ficou na imaginação que era uma boa jogada. E ali continha vários erros, não só o fato da jogada não ser boa, mas o fato de como ele estava interpretando o que era bom. E aí esse comportamento, aliado a essa avaliação, já mostrava um pouco os resultados, por que ele estava tendo aquele resultado de não estar conseguindo ingressar no clube, não estar conseguindo dar sequência à carreira. Moral da história, expliquei para ele e para o pai, e aí eu entrei em outra esfera, falei da questão do garoto, ele deixar o filho tomar a iniciativa. Muitas vezes o amor dos pais é tão grande, todo pai ama demais, porém alguns, o amor é tanto que ele não consegue nem se controlar a ponto de querer controlar o filho em tudo. E sabe qual é o resultado disso normalmente? Se fica um garoto inseguro, porque ele não toma decisões sozinho. E todos os dias nós tomamos decisões sozinhos. E eu conversando com esse pai, depois de eu colocar a minha opinião do que eu achava, ele começou até a chorar no dia. Porque aqueles comportamentos que ele estava tendo resultava como o filho dele também reagia até em campo. Porque quando um atleta está numa situação decisiva, ele tem que tomar decisão constante, dentro de campo, fora de campo, com o treinador, com o amigo, e tudo isso vai impactar. Tudo impacta. Então, essa criação com uma autoproteção muito grande vai criar um garoto nesse perfil, consequentemente acaba não rendendo. Então, esse é um comportamento muito comum que eu vi de muitos pais aqui na empresa, querendo ajudar excessivamente o filho e não deixando ele tomar as decisões sozinho. Porque não tem jeito, para você desenvolver, você vai errar e comandar. Quando a pessoa começa a andar, a criança ela não começa a andar sem cair, ela vai ter que cair, tanto andando como andar de bicicleta, não tem jeito. Então, na hora da decisão também é igual. E aí, essas decisões partem
dentro de campo, aonde vai treinar, com quem vai treinar. Moral da história, isso cria um jovem inseguro. Uma vez uma mãe nos procurou aqui na empresa para fazer um material do filho dela, 15 anos de idade. E o serviço era, a empresa ia filmar os três jogos e produzir um vídeo para que o filho depois apresentasse ao mercado para conquistar a oportunidade. E um trabalho, eu estava lá assistindo o jogo. Quando terminou o jogo, a partida que foi filmada, a mãe veio me perguntar e falou assim, o que você achou? Me dá uma opinião sincera. Eu falei, você quer que eu fale o lado sincero? Ela falou, quero. E aí eu comecei a falar sobre o comportamento do garoto. E eu já identifiquei esse lado também dele inseguro, dentro de campo, só nesse jogo. E comecei a investigar, conversando com a mãe. E para poder fazer essa filmagem, eu direcionei ela para treinar no local antes, para ele pegar um condicionamento mínimo, para depois fazer um bom vídeo. E ela levava o filho para treinar até lá. Então, uma das primeiras coisas que eu sugeri após fazer a avaliação dele jogando, foi que ela deixasse o filho dela de 15 anos ir treinar sozinho. Ela falou, não, mas como? Eu sempre levo ele para tudo que é lugar que ele vai, eu que faço tudo. Falei, então, o teu garoto, ele precisa pegar essa autoconfiança, ele entender que ele já com 15 anos já é um adolescente, mas já tem responsabilidade de homem já. E ele tem que ter esse desenvolvimento pessoal. E orientei ela. No primeiro dia, deixa ele, vai treinar, acompanha ele, certifica que ele conhece, que ele sabe chegar até o local, dá as condições de um telefone para ligar, enfim. Mas deixa ele sozinho, isso faz parte do crescimento dele. Assim, ela fez. Passados 6 meses, a evolução dele, porque a autoestima dele cresceu, começou a evoluir muito. Não só pelo local que ele estava treinando, porque ele treinava numa escolinha, aquelas escolinhas de bairro, onde o treinamento não é adequado para quem normalmente, né? Nem sempre, né? Tem escolinha que não tem foco de direcionar o garoto para ele entrar em clube. Não, é só uma escolinha de atividade, só para a prática da atividade, do esporte. Moral da história, depois de 6 meses, o garoto evoluiu muito, muito, muito. Não só eu vendo, como ela falando, ela falava que as pessoas falavam isso dele. Então, você percebe que não é só o treinamento, é o treinamento, o lado psicológico, o lado da pessoa, do garoto se sentir autossuficiente para poder tomar as decisões dele sozinho. Então, às vezes você vai num jogo e você vê o pai gritando muito com o filho, muito, 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 a ponto do filho e o pai começar a discutir enquanto o garoto está jogando dentro de uma quadra, por exemplo. Eu já presenciei uma vez um pai cobrando o filho começou a chorar dentro da quadra, o filho deveria ter uns 10 anos de idade no máximo, o pai xingando o filho porque ele errou uma jogada, algo normal, e o pai começou a xingar, o filho começou a chorar dentro da quadra e começou a debater, os dois debatendo. Quer dizer, chega lá na frente, esse lado de proteção extrema se torna um jovem inseguro. E aí chega um certo ponto que ele desiste do objetivo. Às vezes até consegue ingressar num clube, mas vão vir as circunstâncias e aí o pai não vai estar lá para proteger ele, não vai estar lá para toda hora falando o que ele deve ou não deve fazer. Então, como é que o pai educa o filho? O pai educa o filho posicionando o filho. O relacionamento que ele está, as amizades que ele anda, é o melhor jeito de você educar, é o fundamento, né? O pai dá o fundamento. Então, a proteção excessiva acaba atrapalhando. Assim como tem uns pais que coloca o filho para trabalhar com alguém, para ser gerenciado por um profissional da área, e toda semana fica ligando falando o que o cara deve fazer. Fiquei sabendo que tal clube, tal jogador que jogava com meu filho, tem até bem menos qualidade que ele, mas foi jogar em tal lugar. E aí começa a querer tomar conta. Já não dá tempo da pessoa fazer um trabalho. Uma certa vez eu indiquei um cliente para um empresário, e o empresário me ligou e falou, Fábio, não dá, cara, porque eu não vou mais trabalhar com o garoto, porque o pai dele fica o tempo todo falando o que eu devo fazer. Não dá nem tempo de trabalhar o garoto. Isso é uma ansiedade. Moral da história, o garoto de muita qualidade se tornou jogador de futebol profissional, mas era um garoto que com certeza era para ter um jogador, poderia ter ido muito mais além,
Mas algumas decisões acabam atrapalhando e aí as pessoas acabam se distanciando. Aí você fala, pô, mas se o jogador fosse muito bom, o cara não ficaria do mesmo jeito? Não, às vezes não. Às vezes a pessoa, o profissional entende que pode ter trabalho, pode ter problema no futuro, ele prefere não dar sequência na gestão da carreira do garoto. Aí você pode perguntar, então o que eu devo fazer? Eu não devo ajudar o meu filho? Eu não devo acompanhar? Não, o pai deve acompanhar, deve ajudar, mas deve deixar a decisão, muitas vezes, para o filho tomar. E o pai vai cercando, monitorando, colocando pessoas de bem, colocando nos lugares propícios, locais adequados para o filho treinar, desenvolver, mas muitas decisões tem que deixar a cargo do filho. Até para que ele também consiga praticar e desenvolver a habilidade de tomar decisão, a habilidade de fazer escolhas corretas. E aí ele mesmo vai perceber e vai começar a analisar com outra ótica. Por exemplo, quando você pega o carro e você está indo como carona e você não tem preocupação de voltar naquele local novamente, às vezes você vai conversando no carro e nem presta atenção no caminho, não é assim que funciona? Agora, quando a pessoa falar para você assim, eu vou levar você desta vez, preste atenção que a próxima vez você vai vir sozinho. Hoje tem um GPS, né? Mas antigamente não é. Tenta imaginar lá atrás como que era. Você ficava prestando atenção nos detalhes. Consequentemente, você aprendia o caminho e depois voltava, né? Assim, as decisões também são assim. Você vai tomando decisões, depois você vai analisando quais decisões são mais acertadas, quais não são acertadas, por que deve agir dessa forma, por que deve pensar. E aí a tua ótica, você começa a observar de uma maneira diferente. Quem tem cachorro ou um bicho de estimação, se vê alguém na rua maltratando, não que todo mundo vai ficar triste se ver alguém maltratando um animal, mas quem tem um animal de estimação, a dor vai ser diferente, porque ela vai se ver naquele lugar, ela vai se ver o próprio animal dela de estimação, vivenciando aquelas circunstâncias. Então, a percepção muda, né? Quando a pessoa quer comprar um carro, você escolhe um veículo, por exemplo, uma marca. Depois de uma semana, todos os carros na rua que você vê, parece que você está vendo mais esse carro do que antes, é assim? Não, sempre existiu a mesma quantidade, é que a tua ótica, a tua visão mudou. Por causa disso, você está mais perceptivo, você está vendo tudo o que acontece porque você programou a tua mente para ver. E a decisão, a avaliação também funciona igual, assim funciona o filho. Quando ele começa a decidir, ele começa a ter uma percepção do que as pessoas estão fazendo, do comportamento do treinador, do comportamento dos amigos, e aí ele vai tomando as decisões mediante todas essas informações que ele vai prestando atenção, e aí posteriormente ele decide. E aí tem um desenvolvimento, um crescimento pessoal. Tem garoto, quando ele começa a sofrer bullying, ou ele começa a ser muito cobrado pelos amigos, ele murcha. Ele perde total confiança. E aí ele acaba nem rendendo. Porque ele não aprendeu a se defender. Ele tem que aprender a se defender. E aí essa autodefesa é você combater as pessoas que às vezes... Talvez você não vai combater... A criança, o jovem não vai combater falando, xingando, nada disso. Mas ele vai combater falando, não, eu vou fazer isso, ele vai ver o que ele está falando, eu vou provar isso e assim vai. Então, esse processo de decisão faz parte do desenvolvimento. E aí alguns pais querem tomar todas as decisões, quer praticamente blindar o filho de tudo, com o medo das coisas não acontecer. Tem uma passagem em Salmos 27, primeiro fala, em vão, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se Deus não guarda, não adianta colocar um vigia observando. Se Deus não guardar, de nada adianta. Assim a gente deve tomar isso para a gente também. Quando a gente vai fazer alguma coisa, o mais você queira se preparar, se Deus não te proteger, não há vigia, não há carro blindado, não há nada que vai te proteger. Então, e às vezes o pai quer segurar e proteger com unhas e dentes em todos os sentidos. Então tem que tomar esse cuidado. Agora você tem que preparar o filho para tomar as decisões. E ao longo dos anos eu percebi muito isso na Go Mais Go. Os pais que eram extremamente protetor, ao longo do tempo o filho parava de dar sequência na carreira. Entrava em clube,
estava jogando, mas quando chegava com 20 anos, 20 para 21 anos, que a carreira não decolava, o garoto vai e desistia da profissão. Porque ele tinha muita proteção do pai. Então, e quando vai chegando uma certa idade, essa proteção que o pai tinha acaba automaticamente tendo que soltar. E aí o filho começa a ver as dificuldades que talvez ele não via. Ele sabe que tem a dificuldade, mas não é a mesma dificuldade de quem está vivenciando. E aí, posteriormente, quando ele via que ele percebia a dificuldade real que é estar sem clube, estar sem dinheiro, controlar os desejos, porque quando o pai está muito protetor, ele não deixa nem esses problemas chegar. O filho precisou de uma coisa, o pai, tô aqui. O filho tem um problema, fala, o pai, aqui no alojamento não tá legal por causa disso. Aí o pai pega, vai lá pro alojamento e compra um colchão pro filho, faz uma compra lá pro filho e deixa... Não, esse sofrimento faz parte do desenvolvimento. E é importante a criança, o jovem, saber dessa dificuldade, porque isso vai atestar se ele verdadeiramente quer seguir. Então, tão importante quanto ingressar num clube é ter o alicerce para permanecer, suportar a adversidade que vai ter e posteriormente seguir, se tornar profissional e ter sucesso na carreira. Então essa proteção excessiva também não vai ajudar. Quantos pais, quando o filho fala que está passando alguma dificuldade no alojamento, o pai incentiva o filho até parar. Não, filho, sai daí, você não precisa disso, vem para cá, vamos ver um outro lugar, vamos ver um outro clube, e assim vai. Então ele não está incentivando o filho a vencer o obstáculo. É aí que o pai deve fazer. Quando o filho chega desanimado, o pai vai com aquela mensagem positiva, mostrando que ele vê no lado bom. Você não perdeu, você aprendeu, faz parte do processo de evolução. E aí quando a visão muda, né? Quando a pessoa entende que ela não perde, ela sempre ganha. A pessoa ou ela ganha ou ela empata. Quando empata é quando você aprende. E ganhar é quando você conquista os seus objetivos. E todo garoto, todo pai que ensina ao filho a valorizar cada oportunidade, esses foram, na minha experiência, que chegam mais longe, se tornam jogador de futebol, porque o pai valoriza tudo e deixa o filho desenrolar, deixa o filho seguir com as próprias mãos. O que é interessante? O interessante é o pai monitorar o caminho em cima das decisões dos filhos e trabalhar de uma maneira a fazer o próprio filho enxergar a decisão. Não falando assim, vai e faz isso. Ao invés de falar, vai lá e faça isso, indagar o filho. Tentar mostrar o ponto cego nas decisões que você está vendo que o teu filho não está tomando a decisão que você acha melhor. Porém, você coloca os pontos cegos e o próprio filho vai enxergar. Ao ponto, se ele não enxergar, ele vai lá, quebra a cara, aprende e depois segue o caminho novamente. E é assim que deve ser, porque é assim que se ensina o filho a andar. Quando está caminhando, não é assim? Você pega na mão do filho, faz ele andar um pouquinho e fica protegendo para ele pegando confiança, né? Assim, aí até o ponto você fala, não, ele aprendeu, deixa ele andar sozinho, deixa ele caminhar. E no processo do garoto que está tentando entrar num clube, está tentando ser jogador de futebol, o processo é o mesmo. Porque às vezes alguns pais falam assim, pô Fábio, mas essa profissão é muito mais difícil, porque o perfil das pessoas desse mercado é assim, é assado. Realmente não é fácil. Realmente tem tudo isso. Porém, o quanto antes o teu filho aprender a se defender desses problemas que virão, e quando fala se defender, é observar, é aprender, no bom sentido, é enxergar a maldade antes mesmo dela acontecer. Porque ele começa a perceber aquelas amizades que são por interesse, porque ele começa a tomar as decisões de apartar a amizade, ele começa a perceber a maldade de querer queimar, porque às vezes a maldade está nos próprios jogadores dentro do clube, que começa a
criar situações para prejudicar o filho a permanecer no clube ou para ser reprovado. Então, todo esse processo do filho tomar as decisões sozinho passa por tudo isso. Quando o jovem ele tem muita dificuldade e ele mesmo vai buscar a oportunidade, o pai está ajudando, o pai deve ajudar, mas o pai deve deixar claro, o filho deve entender essa dificuldade, o filho também deve propor a solução. Não só o pai tentando buscar tudo, querendo negociar tudo, querendo fazer tudo pelo filho. Ao longo prazo isso vai dar problema. Então, esse desenvolvimento passa de ir treinar sozinho, passa por isso sim. Ele negociar com o clube, conversar com as pessoas, ele tentar arrumar a oportunidade também faz parte do desenvolvimento? Faz parte do desenvolvimento também. Porque essa percepção vai fazer ele evoluir. Então, este é o conteúdo de hoje. Deixe as coisas acontecer. Mantenha, prepara só, monitora. O pai começa a monitorar o filho, ele monitora o ambiente que o filho está indo. Ele tenta ver algumas coisas que o filho não está vendo, mas ao invés dele falar de cara, ele vai pontuando sutilmente a ponto do filho enxergar o tipo de amizade, o tipo de local, entendeu? E o erro faz parte do desenvolvimento. Aí o pai pode falar, mas você acha que eu devo acompanhar ele todos os jogos ou eu não devo acompanhar ele todos os jogos? Não. Se o pai tem condições de acompanhar o filho todos os jogos, é bom ir acompanhar, vá lá e acompanha. Mas não deixar o filho sofrer em nada. Alguns pais, normalmente, acontece muito disso, o pai não teve o apoio e ele quer dar total apoio ao filho, como que fala assim, eu só não consegui ser jogador de futebol porque eu não tive apoio. Agora eu vou dar apoio para o meu filho e ele vai se tornar jogador de futebol. Com certeza, se você der apoio, vai se tornar mais fácil. Mas isso não vai ser o fator determinante para ele se tornar um jogador, não. É importante, mas não é tudo. Esse lado da pessoa quebrar a cabeça, sofrer, esse lado também faz parte do trabalho. E se o pai não deixar isso acontecer, não deixar esse sofrimento chegar ao filho, lá na frente o filho também, com todo o apoio que você vai dar, vai desistir no caminho. E aí não vai conseguir evoluir. Então, uma coisa que deve acontecer é o garoto, ele também se avaliar. E o pai deve incentivar isso. Às vezes acontece aqui na empresa, o atleta ele fala, eu quero colocar essa jogada no material. E aí, quando você vai ver a jogada, é uma jogada que não é boa. E aí você sente e mostra para ele fala, realmente, mas por que ele não viu antes? Porque ele não criou o hábito dele mesmo evoluir, dele mesmo buscar o autodesenvolvimento. Porque para ele está cômodo, às vezes é cômodo, o garoto ele está treinando, está num clube já, às vezes até já ingressou em algum clube e está só sonhando com dias de glória. Está trabalhando, não estou falando que não está trabalhando, mas algumas dificuldades que para alguns já é muito grande, por exemplo, às vezes uma alimentação, às vezes a saudade, às vezes algumas coisas que cada um, se ele não sente essas dificuldades, ele vai sentir só lá na frente, quando ele já está com 20, 19, 20 anos, quando ele vê todas as dificuldades, ele acaba parando, porque ele sempre teve a proteção, ele sentia falta de... Ele dormia no chão duro, o pai já vinha com um colchão bom. Então ele não... A dificuldade dele era só a dificuldade de ser titular, de jogar, mas existe outra dificuldade, além de entrar num clube, além de ser titular, existem outras dificuldades. Então, esse é o ponto do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e comenta aqui abaixo se você conhece alguém, alguma experiência como essa e compartilhe esse vídeo. Até o próximo conteúdo.